Morreu o terceiro rei de Roma, Tuto Hostilio. Diz a tradição que, varado por um raio durante uma cerimônia religiosa, pela lógica, se disse em Roma na época que o Tuto Hostilio havia abandonado a tradição religiosa do rei Numa. Os romanos iam eleger um rei que fosse um homem de religião. Entretanto, o próxima de sucessão seria dos Sabinos, já que a regra entre Rômulo e Tito Tácio era, para juntar os povos, os reis se alternariam entre romanos e sabinos. Rômulo era romano, Numa era sabino, Tuto Hostilio era romano, logo o quarto rei deveria ser sabino. Então foi eleito Anco Márcio, ele era neto de Numa Pompílio, e ele era então de origem sabina. Repara que ele já não era sabino, vamos dizer assim, puro sangue, porque já havia se passado uma geração. Então ele era neto, ele era de origem sabina, mas em si, vamos dizer assim, era já nascido cidadão romano, não era um sabino que foi morar em Roma. Uma coisa que vocês devem notar é que os romanos, no momento que eles sistematizaram a história deles, eles colocaram durante a monarquia várias instituições da república já surgidas na monarquia, como uma das poucas fontes que nós temos nisso é o Tito Livio, a mais antiga, que já foi escrita na época imperial. Então não se sabe direito como se passou. O próprio Tito Livio ele fala que são muito ruins as fontes dele, até para o início da república, quanto mais a monarquia. Ainda mais porque a monarquia é a fronteira entre a lenda e a história, né? Afinal de contas, Rômulo era filho já de um deus. Vamos dizer assim, Rômulo foi o último ser lendário da mitologia greco-romana. Mas você vê que muitas instituições, eles realmente eles jogam na monarquia. E você tem que estranhar, né? Que monarquia é essa que o rei é eleito? Então, assim, a monarquia já era uma certa república, né? Já que o rei era eleito e era referendado pelo Senado. O rei ele tinha funções religiosas, o rei também era um sumo sacerdote. A despeito do Numa Pompílio ter criado o Colégio dos Pontífices, na República essa divisão vai aumentar mais ainda, mas o rei tinha muitas funções sacerdotais. E se esperava de Anco Márcio que ele assumisse mais esse papel sacerdotal do rei, menos guerreiro. O rei tinha império, então o rei tinha o direito de comandar um cidadão romano em batalha. Não só a função religiosa, mas como também o império. Então, assim, essa dicotomia entre guerreiro e religioso houve no início da monarquia romana. Muito bem, pela tradição, Anco Márcio deveria ser um rei religioso, e nas palavras de Tito Livio, governar entre o santuário e os altares. Os latinos, que eram os outros povos que viviam em volta de Roma, falaram, agora é hora, já que vai ser um rei bonzinho igual Numa Pompílio, e começaram a fazer guerra em Roma, achando que o Anco Márcio iria coçar. Quer dizer, perdão, iria rezar. Eles aproveitaram, falaram, agora é a hora, vamos dar desforra do que a gente perdeu com o Tuto Hostilio e vamos atacar Roma. Aí o Anco Márcio falou, então tá bom. Já que o meu avô estabeleceu as cerimônias religiosas da paz, eu vou estabelecer as cerimônias da guerra. Então o rei Anco Márcio criou o Colégio dos Feciais. Os Feciais eram uma classe especial de sacerdotes incumbidos de missão diplomática, e os feciais eram sacerdotes misturados com diplomatas e oficiais de justiça. O que faziam os feciais? Os feciais declaravam guerra aos outros povos usando as cerimônias sagradas. Ou seja, os feciais tinham uma série de rituais para ir até uma outra cidade. Lembra, era tudo cidade-estado naquela época. Ir até outro estado inimigo. Porque poderia vir a ser inimigo, para fazer as reclamações do povo romano. Fazia uma série de rituais na fronteira, vamos dizer, dava mensagem para os cidadãos do estado inimigo, para os líderes do estado inimigo, toda uma série de rituais que ele deveria seguir à risca. Depois de um tempo ele voltava, se não fosse prestada satisfação, usualmente já devolveu o que foi roubado ou deixar de atacar um amigo, o oficial ia lá e declarava guerra, de acordo com o ritual. Um dos rituais, por exemplo, era jogar uma lança no território inimigo. Diz que conforme o Império Romano foi ficando maior e foi cada vez mais impossível para o oficial ir até um lugar distante, criou-se uma ficção jurídica que, em frente ao tempo de Belona da guerra em Roma, era território inimigo. Então o oficial jogava a lança lá. Imagina se os romanos declarassem guerra aos gauleses da Transalpina, não ia o oficial até lá naquela época, não tinha como. Mas naquela época da guerra italiana, a guerra ali no Lácio, o sistema dos feciais funcionava muito bem. E os feciais também faziam os tratados de paz. No momento que havia um tratado de paz com Roma, havia um juramento sobre uma vítima sacrificial e também era feita uma série de rituais sagrados. Tudo isso Anco Márcio estabeleceu.
Muito bem, feito isso, criado o Colégio dos Oficiais e fazendo toda a guerra, vamos dizer assim, revestida com as cerimônias sagradas para a proteção dos deuses, o Anco-Márcio foi para a guerra. Ele falou, muito bem, já que eu sou o rei religioso, mas o meu estado está em guerra, tá aqui, já fiz tudo o que a religião queria, agora vou para a guerra como tem que ser. Então ele foi para a guerra contra os latinos e venceu. Venceu os latinos, venceu a cidade de Politório. Nisso ele pegou a população de Politório, que em tese era presa de guerra, e trouxe para Roma e deu cidadania romana. E forneceu aos habitantes de Politório o Aventino. Reparem como Roma já estava já crescendo muito forte. Os romanos originais, os bandidos da Itália, estavam no Palatino, os sabinos no Capitólio, os albanos no Célio, agora os latinos de Politório no Aventino. E o Anco-Márcio também anexou o Janículo. O Janículo é realmente uma montanha, né? É um monte. Ele fica do outro lado do Tibre, junto ao Campo Vaticano. Você consegue ver do Vaticano e ele é um dos melhores lugares para ver Roma e o Vaticano. E o Anco-Márcio ele pegou as muralhas e levou para lá. Por quê? Para proteger, porque era um monte maior do que as próprias colinas de Roma. O Janículo não é uma colina de Roma. O Janículo seria o equivalente ao, vamos dizer, o Pico do Jaraguá de Roma, né? Ele fez uma fortaleza ali, escavou a muralha até lá para proteger a cidade realmente do... Digo que o inimigo tomasse aquela posição alta e ameaçasse a cidade. A gente viu no reinado do Rômulo como os sabinos e o Tito Tácio subindo no Capitólio, que não é alto, não é muito alto, já foi uma desgraça. Na Guerra Antiga, você tomar a posição mais alta era muito complicado para tirar você de lá. Então o Anco-Márcio foi lá e anexou o Janículo a Roma. Outra coisa que o Anco-Márcio também fez de muito bom para os romanos foi fundar o porto de Ostia. Roma, ela fica às margens do Tibre. Roma, ela não fica litorânea, né? Só que o rio Tibre ele vai lá desaguar no Mediterrâneo. Então, o que acontece? Na boca do Mediterrâneo, Ostia, boca, né, em latim, ele fundou a colônia de Ostia, que era o porto de Roma, né, o porto naval de Roma, e era importante porque lá entravam cereais para Roma. Né? Roma não era autossuficiente em comida. O imperial morava quase 2 milhões de almas, foi a maior cidade do mundo, o trigo tinha que vir principalmente do Egito. Inclusive, quando os visigodos foram tomar Roma e saquear Roma, uma das coisas que o Alarico fez foi tomar o porto de Ostia e parar o carregamento de trigo para Roma, para que os romanos ficassem com fome. Isso que eu estou falando é o quê? 600 mais 400, um milênio depois quase. Isso iria acontecer. Mas Ostia foi fundada pelo Anco-Márcio. As ruínas de Ostia estão bem preservadas na Itália. Né? Tem um trem que sai de Roma, que vai para Livorno, que é a praia dos romanos, vamos dizer assim. A Santos dos romanos, Praia Grande dos romanos. E uma das estações é Ostia Antiga, que foi desencavada e a cidade está bem preservada. Assim, você consegue andar por Ostia toda praticamente e ver como é lá. Só que assim, uma coisa interessante, a Ostia Antiga não está no mar. Você não vê o mar de Ostia. Por quê? O litoral mudou. Nesses 2000 anos o litoral mudou, então o rio Tibre jogou mais sedimentos, o litoral foi mais para frente. Então a cidade de Ostia ela não era mais cidade portuária, agora ficou uma cidade interiorana. Que mesmo na época romana, né, eles tinham que frequentemente escavar o porto de Ostia para não ficar assoreado pelos detritos dos sedimentos que o rio Tibre carregava. Outro evento interessante do reinado do quarto rei de Roma, Anco-Márcio, de origem sabina, em tese um rei sacerdote, mais sacerdote que os outros, é que ele fundou o famoso Cárcere Mamertino. O Cárcere Mamertino ele fica aos pés do Capitólio, ele praticamente é um fosso e a saída dele é no sopé do Capitólio. No Cárcere Mamertino era a prisão de Roma, e no Cárcere Mamertino foram presos duas figuras extremamente importantes na história. Vercingetorix, que foi o grande rebelde da França, dos gauleses, contra Júlio César, e São Pedro Apóstolo. Né? São Pedro foi preso no cárcere de Mamertino antes de ser crucificado e enterrado no Campo Vaticano. Então o cárcere Mamertino existe até hoje em dia, né? Inclusive ele você faz um tour, você desce até o cárcere Mamertino. É um lugar tudo fechado na rocha, assim, um lugar completamente horroroso do ponto de vista de cárceres modernos, mas foi fundado por Anco-Márcio e foi um lugar que você vê. São Pedro foi morto na época de Nero, então dali até Nero foram quase 600 anos. O cárcere Mamertino está ali em Roma, você pode visitar até hoje, foi fundado por Anco-Márcio. Então, Ostia, o Janículo, Mamertino, assim, o reinado de Anco-Márcio ele foi algo
assim, produtivo no ponto de vista da infraestrutura. Teve vitórias militares, ele venceu os latinos, né? Inclusive, ele, por ter vencido os latinos, ele colocou os despojos no templo de Júpiter Ferétrio, que foi o que Rômulo fez para quando os reis vencessem outros povos em duelo.